responsabilidade sua. Porque nós vamos estar colocando essas orações, essas necessidades de você aos pés da cruz. Aí eu pergunto assim, alguém sabe o que significa aos pés da cruz? A representação que o pastor fez do domingo? Tem que colocar na presença de Jesus. Perfeito. Veja bem, amados. Todo mundo sabe que nós vivemos praticamente quase com duas faces. Nós vivemos aqui nesse mundo físico, onde eu posso apalpar alguma coisa, né? Eu posso sentir isso daqui, que é uma cadeira, estou sentado em cima dela, mas eu também tenho um outro lado da história, ou seja, o outro lado da nossa vida que nós não conhecemos, que é o mundo espiritual. A gente não vê aos olhos nus da gente, aos olhos da gente físicos, a gente não vê, né? Então, eu digo para você assim, que o mundo espiritual é muito mais real do que esse físico e plano que nós estamos vivendo hoje, do que nós conhecemos hoje, né? Veja bem, a palavra de Deus diz assim, Deus é Espírito. Então nada mais é do que nós estamos aqui simplesmente dentro de uma carcaça, né? Ou seja, de um corpo. Porque se a palavra diz lá que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a Trindade. A Trindade. Vocês já ouviram falar da Trindade, né? Então, nós somos trinos. Como assim, pastor? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, na verdade, Deus criou o homem, né, semelhante a ele. Eu digo para vocês que aqui não existe ninguém feio. Porque se eu falo assim, Israel, você é feio pra caramba. Aí, na verdade, eu estaria mentindo. Por quê? Eu estaria, na verdade, chamando o meu próprio Deus, o meu Criador, de uma pessoa muito feia. Não é verdade? Então a Vanusa, como ela é mulher, eu já falo, você é muito bonita. Então eu estou chamando que Deus também é bonito, né? Então, na verdade, é o seguinte, se Deus fez o homem com a semelhança dele, então ninguém é feio nesse mundo. Essas são coisas das pessoas. Veja bem, isso aqui, o nosso corpo, simplesmente, é só uma casa. Uma casa onde habita o Espírito. Aí você vai falar assim para mim, poxa, mas e qual que é agora a colocação? O que tem a ver o corpo, a alma e o Espírito sobre nós? Né? O corpo nosso que foi formado, que hoje nós temos a carne, os ossos e tudo mais, é uma estrutura. Como essa casa aqui, ela tem uma estrutura e nós cabemos dentro dela. Entende? Então, veja bem, aí o Espírito que Deus colocou nas nossas vidas habita dentro do nosso corpo, certo? Vamos supor, a pessoa morre, como houve lá na igreja, lá, o velório de uma pessoa. Ela ficou naquela urna lá, que muitos chamam de caixão, e etc. Tem vários nomes até. Estava lá o corpo daquela pessoa. Então, se eu chegar assim para as pessoas e falar assim, olha, vamos supor, vamos fazer um exemplo, de que eu chego aqui no Israel e vou dar um beliscão nele. Na verdade, ele sentiu alguma coisa. Você sentiu? É que eu não apertei muito forte. Mas na verdade ele falou assim, eu senti dor, pastor. Não é verdade? Agora, Israel, eu te pergunto assim, o que você sentiu essa dor? Essa dor você sentiu no seu corpo, na sua alma ou no seu espírito? No corpo. Você sentiu no seu corpo. Então tá. Aí eu digo para você, Israel, que você errou feio.
Porque se você sentiu dor no seu corpo, né? Então aquela pessoa lá, vamos supor, vamos colocar a Sandrinha como exemplo. Se eu chegasse lá e visse ela lá, como eu vi, dentro daquela urna, e eu chegasse lá e pegasse na mão dela, apertasse a mão dela, ou beliscasse ela, provavelmente sairia da sua boca um ai. Provavelmente. Mas ela não falou nada. Nenhuma voz saiu da boca dela. Porque na verdade ali só está o corpo. E a partir do momento que ela, vamos supor assim, que ela foi arrebatada, a partir do momento que ela morreu, então já não existe mais o espírito, nem a alma naquele corpo. Então não há motivo daquele corpo gritar de dor ou sentir alguma coisa. Então só sobrou duas opções: a alma e o espírito. Um deles tem que ser, não é possível. Não é verdade? Mas a palavra diz assim que a alma é aquela que sentimos as emoções, os sentimentos, às vezes nós choramos, nos damos risada, é tudo a alma está sentindo. E na verdade, Israel, o que você sentiu essa dor foi a sua alma. Ela sentiu a dor. O espírito, na verdade, ele simplesmente entra em contato com Deus. Se você não tem Deus no seu coração, vamos supor, como muitos talvez lá fora não tem, o espírito só está quieto. Ele não tem aquele contato com Deus. Ele está calado. E às vezes eu já vi pessoas falando assim, mas pastor, nós podemos falar com Deus? Eu falei, como? Esse contato, ele deu essa oportunidade para nós, para que nós tenhamos contato com ele, podemos falar com ele e ouvir a sua voz. Mas desde que você libere esse espaço. Porque na verdade o espírito não está quieto. A partir do momento que você liberar esse espaço, você vai conversar com ele. E eu digo uma coisa bem séria para vocês. A partir do momento que vocês liberarem o espírito dentro de vocês, porque o espírito é um canal. É como se tivesse, vamos supor, você está de um lado de um rio, mas não há uma ponte para você atravessar esse rio. E na verdade o Espírito Santo ele é uma ponte formada para que você ultrapasse esse rio e vá lá do outro lado da margem. E do outro lado da margem é Deus. E você está lá e você vai conversar com ele. Através desse canal, através dessa ponte. Então o Espírito Santo ele faz esse contato com Deus, com você. Então na verdade, nós estamos aqui, né? E necessitamos desse contato com ele, mas ele deixou que você sinta emoções, os seus sentimentos, as suas dores. Aí você pergunta, mas pastor, veja bem, por que tem muita gente que sofre nesse mundo? Pessoas doentes, cheias de enfermidades e tudo mais. Aí eu digo assim, olha, existem dois tipos de enfermidade. A física e a espiritual. Quer dizer que nós chegamos lá no começo da nossa conversa. Certo? Então, a doença física, ela é adquirida. A pessoa tem uma doença e ela vai se tratar. Porque a doença ela começa a pegar no corpo. Às vezes até um câncer de pele. E ela vai se prolongando pela pele. Isso é uma doença, uma enfermidade física. Mas também ela pode ser uma enfermidade espiritual. Da parte maligna. Porque se a palavra diz assim, que Satanás está ao derredor, tentando vos tragar, e isso quer dizer o quê? Que ele está louco para levar você para com ele. Por quê? Porque ele sabe o futuro dele. Na verdade, ele já está condenado.
Só que uma coisa, ele não quer ir sozinho. Quanto mais pessoas ele levar com ele, melhor. E é isso que ele está ceifando vidas. Por que às vezes ele empurra as pessoas para a droga lá fora? Os caras, né? A droga vicia. Às vezes tem pessoas que não querem se libertar disso. E às vezes, por causa de uma pedra ou de um pó, ele morre por causa disso. Mas quando a pessoa morre, é muito duro a gente ver mães, pais, familiares chorando por aquele corpo que está lá morto por causa de droga. Mas a realidade é assim, que as pessoas estão ali chorando, coitado do meu filho, coitado do meu parente, do meu primo, sei lá quem for. Ele fica pensando, puxa vida, morreu. Mas naquela hora, será que as pessoas vão pensar assim, aonde ele estará agora nesse momento? Aonde ele está? Tem muita gente com interrogação na cabeça. Engraçado que a gente às vezes vai em alguns velórios, né, amor? Eu fico olhando para a pessoa assim que está lá naquela urna lá, e daí as pessoas conversando, eu fico só de antena ligada, para saber o que aconteceu, qual foi o motivo da morte, né? E daí eu fico analisando. Se você não conhece a pessoa, lógico, não tem nada para fazer ali. Nada. Mas por que o motivo da célula? Para que você resgate aquela alma, aquela vida que está lá fora e que não conhece o amor de Jesus. Célula é o evangelismo e você vai ter que evangelizar essas pessoas. E ganhar ela. Porque daí sabe o que é? Você está saqueando o inferno. Você está roubando Satanás. Comandando. É. Agora eu digo para você. Para você fazer isso, é uma guerra. É uma guerra espiritual. Aí eu pergunto para você, você está armado? Ou você vai entrar numa guerra espiritual de cara limpa? É tão fácil a gente falar, né, Israel? Israel está absorvendo assim, as palavras, porque sabe que ele vai detonar. Né, Israel? É tão fácil a gente falar assim, mas veja bem, se nós pegarmos a nossa Bíblia, a palavra de Deus, e abrir lá em Efésios, né? Se nós abrirmos em Efésios, que agora, cadê os aí? Eu esqueci em casa, mas procura aí Efésios 1. Efésios capítulo 6, ele a partir do versículo 10, ele fala sobre a armadura de Deus. Sobre a armadura de Deus. Você não vai entrar numa guerra assim como um soldado. O soldado, para entrar numa guerra, ele vai armado. Ele vai... Você não vê que hoje os policiais vão tudo colete, a prova de bala, às vezes um capacete lá das Nações Unidas lá, um fuzil assim e tal. O cara vai tudo equipado, porque ele vai para a guerra. O soldado do exército, ele vai para a guerra, ele vai armado. Mas e nós cristãos, vamos como? Para uma guerra espiritual. Como é que a gente vai? A sua é bem... É a linguagem de hoje, né? Eu gosto da sua. Essa aqui. Essa aí eu Quer meu óculos? gosto, porque eu esqueci o nome em casa. Que não acontece. Vocês não reparem, sabe? É tudo emprestado? Ó, livro. A armadura de Deus em Efésios 6,10 diz assim: finalmente, unidos com o Senhor e por meio da força do seu grande poder, sejam fortes. Vistam-se com toda a armadura de Deus que dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Porque não
estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem no mundo celestial, isto é, os governos, autoridades e poderes do universo desta época de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus, assim quando chegar o dia que enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês ainda continuarão firmes sem recuar. Então, lá do início, mundo físico, mundo espiritual. Mundo físico eu posso chegar e me revestir com colete à prova de bala, apesar que tem muitas coisas que não adianta nada. Botar um fuzil, uma 12 ali já era, mas o cara vai armado. Né? Porque se eu for para a guerra, eu tenho que ir armado, eu não posso ir com as mãos vazias. Né? Uma metralhadora, quem sabe, ali faz. Agora, no mundo espiritual. A R15. Bom, né? Tá na guerra, né? É. Agora, se eu entro numa guerra espiritual, eu sei que eu vou lutar com uma legião de inimigos, potestades, principados, hostes espirituais. Fora o inimigo que é o maior, né? Então veja bem, meus amados. Se eu entro numa guerra espiritual para combater o inimigo, eu não posso ir assim. Eu tenho que me revestir 24 horas por dia. Isso eu já falei na igreja, já falei em outros lugares. E é uma coisa que eu faço todo dia e faz muitos anos. Então se você fala assim, pastor, você está revestido? Sim, eu estou revestido. Agora eu pergunto para vocês. Levanto 5 e pouco da manhã. Aí quando dá lá para umas 5h40, 15 para 6, eu estou orando. Estou buscando a Deus, estou orando. E 6 horas da manhã eu estou me revestindo da minha armadura. Eu chego para Deus e falo assim, olha, quero que o Senhor me revista da armadura, porque eu sei que o dia vai ser muito, muito comprido, muito longo, e eu tenho que estar dentro dessa guerra. Porque o inimigo ele pode puxar o tapete. E você vai levar um tombo. E feio. Mas a palavra diz que você tem que orar e Jejuar. vigiar. Antenas ligadas. Então, eu digo para vocês assim, quer ganhar alma para Jesus? E se a pessoa é daquela musiquinha, eu sou um homem torto, andava torto, morava numa casa torta. Andava. Como é que você vai endireitar o cidadão? Como é que você vai endireitar o cidadão? Na verdade é o seguinte, falamos sobre doenças, enfermidades. Tem enfermidades sim, malignas, que Satanás coloca nas pessoas. Próximo. Sabe por que Satanás coloca doença nas pessoas? Porque ele te odeia. Ele é o único que te odeia. Ele não te ama. Sabe quem te ama? Deus. O Criador. Ele é o único que te ama. O único que pode fazer tudo por você. E o que ele fez? Entregou seu próprio filho para morrer na cruz por você. João 3,16 é uma palavra muito forte. Quer mais alguma coisa? Só fala assim. E tem pessoas ainda que adoram o diabo. E não sabe que ele está dando risada na cara dele. E a partir do momento que ele fala assim, eu nem vou olhar para essa pessoa, porque essa pessoa já é minha. É aquele conto do muro. A pessoa está em cima do muro, e os evangélicos lá, ou as pessoas, não gosto de evangélico, mas as pessoas que gostam de Deus, amam Deus, adoram a Deus, ele fala assim, fulano, desce
Desce daí e vem pra cá. Ele olhava assim, pra quê? E lá do outro lado tá lá o povão do mundão, né? Talvez fumando baseado. Nem estão chamando ele. Né? Nem tem chamando, deixa quieto Tá lá, na cara. brisa. Tá na brisa. Aí ele ficou intrigado com aquele negócio, pô, mas os caras lá me chamam e aquele lá me chamam. Aí ele chegou assim, escuta, o pessoal de que tá me chamando para ir para lá. E por que vocês não me chamam? Ele falou para Satanás, e o senhor, por que não me chama? Satanás olhou para ele e deu risada na cara dele. Porque o muro é meu. Então sai de cima do muro. Porque não existe você ficar dos dois lados. Não existe coluna do meio. Coluna do meio só na loteria esportiva. Só nos jogos que dá empate. Mas para Deus não existe coluna do meio. Ou você é, ou você não é. Entendeu? Ou você está do lado dele, aparta de mim, não te conheço. É o que ele vai falar para você no dia do juízo. Ele vai falar, aparta de mim, não te conheço. Mas Senhor, eu falei do seu amor, eu expulsei demônios ao teu nome. Não te conheço. É, meu irmão? Vai falar assim, não vai? Eu só espero que as pessoas não passem por isso. Que elas possam estar encontrando Jesus neste momento. Sabe por que colocar os pés da cruz? Porque aos pés da cruz vamos simbolizar que essa perna aqui da mesa é os pés da cruz. O que você vai fazer? Faz de conta que ali é os pés da cruz. E você está vendo Cristo ali, crucificado, que já derramou todo o seu sangue, já foi por terra e morreu por você. A mesma coisa que você chegar ali e falar, Senhor, me perdoa de todos os meus males, dos meus pecados, das minhas iniquidades, das minhas transgressões, da minha arrogância, da minha ganância, dos meus pensamentos, das minhas palavras, tudo. O que você achar que você está pecando, declare tudo isso. Ó Senhor, eu amaldiçoei tal fulano, eu coloco aos pés da cruz. Porque naquela hora que você está colocando tudo aquilo nos pés da cruz, você está se arrependendo dos seus pecados. Você está buscando uma purificação tua. Você está se limpando de toda aquela coisa nojenta, aquela coisa que fede. Porque o pecado fede. Não é uma coisa cheirosa. Eu posso chegar ali agora para a Camila e abraçar ela e falar, você está tão cheirosa. Né? Posso chegar para minha esposa, abraçar ela, nossa, você está cheirosa hoje. Porque no mundo físico qualquer perfume é cheiroso. Mas no mundo espiritual, o pecado fede. E a gente não vê o pecado. A gente não vê. Quem é carniça? Cheiro pior que carniça, né, amor? Ah, pastor, mas eu fiz um pecadinho só assim, ó. Ai, deixa eu ver. Pecadinho, pecado e pecadão é a mesma coisa para Deus. Não importa o tamanho. Você pecou. Se arrependa, peça perdão. Nem que se peça perdão toda hora. Qual que é o apóstolo que falou assim para Jesus? Jesus, quantas vezes eu tenho que pedir perdão para o meu irmão? 70 vezes 7. 7 vezes? Não. É um número simbólico. E Deus gosta de 7, né? Já fez 7 dias da semana. Quase tudo é 7 para Deus. Deve ser um número muito bonito.
E Jesus olhou para ele e falou assim, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí ele já fez as contas lá. Nossa! Mentira. 490 vezes por dia, Jesus. Ele é. Se o teu irmão, se o Jorge chegar assim, olha, não vou com a sua cara, e eu não gosto de você. E eu chego perto dele, Jorge, você é meu amigo, você está privado, eu te perdoo. E eu viro as costas para ele e falo assim, você é ignorante. Pecou de novo. Jorge, você é meu amigo, eu te amo, eu te perdoo. Ô, seu arrogante! Tá tirando a minha cara. Você está me tirando? Jorge, eu te perdoo. Agora Jesus falou assim. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não vou dar meu cara a tapa. Não leva desaforo pra casa. Eu não levo desaforo para casa. Esse cara vai me pagar, eu vou dar um coice nele. Esse cara sou eu. Então, Não, mais não adianta. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu já estou conseguindo falar, né? Porque eu já estou comendo. Não, Nossa, você não sempre tô fala demais. Então, 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Você está lá no teu trabalho, Israel, dando um maior gás lá. E os caras chegam, ei, Israel, beleza? Pô, cara, tô trabalhando aqui, você vem me dar um coisa aí, meu. Aí você fica pensando, puxa vida. Beleza, cara? Sossegado, meu. Então tá. Todo mundo pra ser você. Aí depois ele chega lá, vem outro colega, aí, Israel, beleza? Pô, cara, só. Então, Pode crer. você é louco pra pegar uns caras assim, enganar o cara, né? Aí o cara fala assim, pô, meu, eu não tenho sangue de barata, meu. Mas na verdade Jesus falou assim, ame o seu próximo. Ame o seu inimigo. É duro? Pô, lógico que é duro. Pode crer. Aceito do jeito que é. É duro. Como é mesmo o nome da irmã? Na ilha. Nailê? Dona Nailê, aquela vizinha sua que mora do seu lado, assim, insuportável ela. Não dá pra aguentar. Às vezes Dona Nailê fala, nossa, essa vizinha, ela fala minha porta cada uma. A vizinha dos fundos, então, meu Deus, ergue o som no último volume que eu estouro, eu não gosto disso. A vizinha do meu lado esquerdo, então, meu Deus, todo dia aquele barulho, aquele berro, e grita com o marido, e os filhos, e manda os filhos e o marido para aquele lugar, e sabe, e eu tô cheia. Mas já imaginou ela, morando ali na casa dela, e ela chega assim, Deus, puxa vida, restaura meu coração, renova-me, limpa-me. E todos aqueles pensamentos, eu perdoo os meus vizinhos. Eles são chatos, Deus, mas eu amo. É difícil, né? Então, apesar que os meus vizinhos são ótimos, alguns incomodam. Você viu? Entende? Então, a palavra que eu vou deixar para vocês é o seguinte. Aliás, não são. Célula é evangelizar. Célula é entregar-se. Dar amor ao seu próximo. Perdoar. Mas célula também é se revestir da armadura para entrar numa guerra espiritual. Célula é você, se você não souber, se revestir da armadura, abra lá em Efésios 6, como eu já falei muito para vocês, e se revista a cada 24 horas. E se por acaso sair da sua boca um palavrão, ou uma mentira, sabe o que acontece com essa armadura? Cai pro chão. E você fica desprotegido. Vamos catar tudo de novo. E colocar lá. Mas antes de catar a armadura que caiu no chão, você vai fazer o quê? Pedir perdão. Pedir perdão. Puxa, eu xinguei o cara lá. Falei um monte de mentira pra ele. Eu pequei, Deus.
E agora? Deus é misericordioso. Deus é amor. Filho, está perdoado. Se ele mandou a gente perdoar 490 vezes, ele não vai perdoar 1000? Sim. Deus é amor. Só que não abuse de Deus. Porque ele pode se levantar a sua ira contra você. Amém? Quinta-feira que vem tem mais. Glória a Deus. Próximo capítulo. Ele falou de guerra espiritual. Eu estou fazendo um trabalho com uma pessoa e já faz acho que 1 mês, 2 meses, não sei. E está sendo pesado. Tá difícil. Eu faço trabalho com essa pessoa, eu ligo palavra com ele, com essa pessoa, com ela, com ele. E é uma luta muito grande, porque tem hora que eu tenho vontade de desistir, porque a pessoa vai ter um pedaço, daí eu tive uma conversa longa com a pessoa. Vamos deixar mais uma semana, ele fica. Sabe, daí às vezes foge de mim, que nem o diabo foge da cruz, sabe? Daí eu corro atrás, vamos pro propósito, vamos estar lendo a palavra, vamos estar orando junto. E não é fácil. Tem dia que eu tenho vontade de sumir. Porque além de atender a pessoa não quer. É difícil porque eu tenho que estar apacentando essa pessoa e correr atrás e tentar e lutar e conseguir. Tem dia que tá uma benção. Eu consigo de manhã, mas tem dia que eu não consigo fazer aquela de manhã, que a pessoa tem que ser à tarde, às vezes não é de tarde, às vezes é à noite. E a pessoa foge. Mas quando a pessoa vê que não consegue dela. Mãe, pode? Tá, eu vou. Mas a luta, quando a gente tá num propósito de Deus, e Deus te coloca você no centro da vontade dele, e você vai, e você tem que ir, mas você começa a pegar amor pela pessoa, mais que você às vezes tem vontade de pegar aquela pessoa e ou abrir a cabeça da pessoa e enfiar dentro, assim enxerga. Você fala, a pessoa vai, de repente cai de novo. Às vezes você fica assim, vontade, ai meu Deus, se não fosse o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas você começar a fazer o trabalho com a pessoa, você começa a pegar amor pela pessoa, você começa a pegar carinho pela pessoa, você começa. Mas que às vezes você fica assim, frustrada porque a pessoa, ela dá um passo para frente e 10 para trás. Um passo para frente e 10 para trás. Então já está no mês, quase 2 meses já nessa situação. Mas eu tenho declarado todo dia para Deus. Deus, se me pôs nessa guerra, eu vou vencer. Eu nunca entro na guerra para sair perdendo. Principalmente para o capeta, né? É mais fácil ele perder. E quando eu entro para guerra, eu entro na guerra para ganhar mesmo. Principalmente porque Deus está na frente. Né? Porque não é eu que vou fazer, é Deus que vai fazer. Porque não é eu que vou convencer, mas é o Espírito Santo que vai convencer. Então eu estou no tempo, assim, esperando. Bom, Deus, eu sei que é o Senhor que vai convencer, é o Senhor que vai fazer. Então eu estou esperando a vontade de Deus. Eu sei que tem uma hora a pessoa vai acordar para a vida, vamos dizer assim, né? E Jesus, eu falei para essa pessoa, eu falei assim, bom, você tem 2 escolhas. Ou você vai para o caminho de Deus, ou você vai para o inferno. Se você quer para o inferno, faça uma oração, você já vai junto já. E eu sou bem assim, a pessoa vai